Os escritos milenares judaicos nos relatam a história da humanidade e o seu desenvolvimento e a relação que nós, homens, desenvolvemos com o Criador, o Senhor dos Exércitos, aquele que nos fez e nos deu diretrizes de como vivermos. E neste episódio nós vamos falar da manifestação divina para proteger o seu povo. Ou seja, nós vamos comentar de um episódio onde Deus se manifesta mediante aos inimigos de Israel e liberta o povo de Israel das mãos opressoras do faraó no Egito. A Parashá Bo, esta porção da Torá que traz esses relatos que muito se assemelham com os dias que nós vivemos hoje, em que Israel está sendo oprimido pelas nações, oprimidos pelos terroristas do Hezbollah, pelos terroristas do Hamas, pelo Irã, que fomenta o terror em direção a Israel, pela imprensa internacional, pela mídia, que demoniza Israel todos os dias. Israel encontra-se amordaçado pela opinião pública, sem poder se defender e dependendo exclusivamente da proteção divina. Isso não é uma novidade o que está acontecendo. Isso aconteceu há mais de 3.300 anos atrás, Shemuel Zakai. O passado se repete no futuro. Parece que a vida, o mundo, né, ele é feito de ciclos, mas esses ciclos ficam eternamente se repetindo. E sempre a manifestação divina, o poder de Deus, vem para libertar o povo através de uma promessa eterna. Exatamente, Shimon, e a você que nos acompanha nos momentos que nos preparamos para o Shabat. A reflexão dessa Parashá Bo, ela finaliza, né, com as pragas que fazem exatamente a distinção entre judeus e egípcios de uma forma muito distinta das que Deus já havia se manifestado para a humanidade. Ou seja, quantas vezes depois da criação que a humanidade percebeu ou sentiu a presença divina exatamente pela sua manifestação através da natureza. Acontece que agora, de uma forma extraordinária, não só o Egito, como também as outras nações estão experimentando uma revelação como que, pessoalmente, Deus está lutando, brigando e defendendo o povo. E o povo que está meio à resistência do Egito para essa liberdade. E todos os mandamentos que vão surtir exatamente dessa libertação, dessa liberação dos hebreus, o que inclui o Bidyon Raben, que é o resgate dos primogênitos, que é a santificação dos primogênitos, e também o Pessa, ele visa datar uma fixação da forma como Deus redimiu a Israel. O Pessa é um importante feriado que define inclusive o início do calendário judaico religioso e que reúne durante o período do seu festival, de 15 a 21 de Nissan, exatamente a lembrança, a memória da comemoração da forma como Deus pessoalmente nos livrou da terra do Egito. Aí vai se somar a multiplicidade das repetições e das diferentes maneiras com que Deus se apresenta com essa identidade. Eu sou o eterno teu Deus que te tirei da terra do Egito. Essa é uma identificação única, ela não pode ser usada por outros povos, né? Que é o que torna Israel distinto das demais nações, porque Deus o preferiu como seu primogênito. Deus é pai de todos os povos, Deus é pai de toda a humanidade, de todos os homens, sim, mas a Israel ele escolheu como seu primogênito. Por isso que temos a mitzvah nessa porção sobre o resgate do primogênito, porque com a morte dos primogênitos selando a última das pragas com que Moshe visita exatamente o Egito, Deus
não viu com bons olhos essa morte, nem dos primogênitos e nem dos egípcios que morreram na perseguição da travessia do mar. Então, os primogênitos, eles são... Israel é tomado no lugar dos primogênitos que morreram no Egito. Então, todo o primogênito do homem e do animal, dos hebreus, de Israel ou das tribos, eles pertencem a Deus no lugar como resgate da morte dos primogênitos. E aí é o que o Shimon afirmou na sua fala inicial. Ou seja, essa redenção, ela é uma marca contínua da intenção divina de se manifestar a toda a humanidade, de se revelar a todos os homens, da mesma forma como Israel teve o privilégio, aos pés do Sinai, 50 dias depois da libertação do Egito, de ouvir, entender, compreender e perceber a presença divina. Então, esse desejo, ele é intenso da parte de Deus. Então, a redenção final, ela é prenunciada, ela é anunciada, lembrada, vivida como o que Deus ainda deverá fazer, né, na redenção que ainda fará, defendendo o seu povo, a sua herança, dentre o conflito de interesse que há entre as nações. Então, toda a prepotência, né, vista nos estudos dessas porções que estamos estudando aqui, é manifesta na pessoa do faraó. Os profetas e a própria Torá, através do relato da saída do Egito, ela está indicando para o futuro um comportamento das nações. O comportamento das nações sobre resistir à vontade de Deus sobre Jerusalém. E entre Deus e as nações, tem os judeus na defesa exatamente de Jerusalém, a cidade a qual Deus fez pousar nela o seu nome. Então, é uma indicação muito forte para o futuro, para o momento que esperamos da revelação de Moshe Ben Maimon sobre o princípio da vinda de Mashiach, né? A vinda de Mashiach. Eu creio com fé completa sobre a vinda de Mashiach e de que não tardará, né? Que é o conflito em que pessoalmente Deus se manifestará a todos os povos para defender a sua herança no embate contra Gog e Magog, que vai se levantar de uma forma muito prepotente e arrogante, como a que estamos estudando aqui, Shimon, nesses relatos dessas porções e também da Parashabó. Shemuel e espectadores amigos, nós estamos vivendo um momento místico e eu gostaria de ressaltar duas observações, convidá-los a fazer duas observações. É o momento que Esav passa a servir Jacó, ou seja, o irmão mais velho, o irmão maior, o mais forte, passa a servir o menor, que é a ascensão de Donald Trump no governo americano, ou seja, o Ocidente agora passa a ser um protetor de Israel e servi-lo com mais ênfase, ao contrário do governo de Joe Biden passado, aí nós estamos falando da geopolítica, que era o Esav que pisava no irmão mais novo, né? O Joe Biden estava pisando em Israel, dificultando a vida de Israel em se defender dos ataques do faraó. E aí nós vamos escolher um faraó, vamos definir quem é o faraó do momento, né, para Israel. Mas a primeira observação que eu quero convidar você a fazer comigo é justamente isso. Observe o contexto geopolítico, porque toda a história bíblica ela está ligada à geopolítica, Shemuel. Está, né? Intimamente ligado. Intimamente ligado. Veja bem, Israel sai de Canaã, né? Da terra dada a Jacó, vai para o Egito, né? No Egito há a ascensão de José, há a possibilidade de salvar a nação de Israel, né? Aí vai toda a nação junto com Jacó, né? 70 príncipes e princesas, além de toda a sua casa, né?
se estabelece no Egito e aí há o declínio da soberania do povo judeu, que acaba se tornando escravo, acaba sendo escravizado, e o tempo fez isso com Israel, né? Seria ali o primeiro cativeiro. Agora nós já estamos seguindo um ciclo de estudos da Torá, que é o que nós fazemos todas as semanas. A cada semana a comunidade judaica estuda uma porção da Torá, dos escritos milenares judaicos, que originalmente foram escritos no hebraico, no aramaico, né? E hoje traduzidos. Então, semanalmente nós estamos estudando e meditando. E nesse momento, no contexto geopolítico da época, o Egito era a maior potência. O Egito, ele, naquela crise da seca e da fome, onde José era o grande administrador, embora José tenha possibilitado salvar o mundo, José também colocou todo o Egito debaixo ainda mais do jugo do poder estatal, né? Ele criou mecanismos, desenvolveu mecanismos onde, em troca de alimento, em troca de sustento, os moradores daquelas terras entregavam os seus títulos, né? Entregavam o que tinham em troca desse alimento e passaram a ser arrendadores da terra. A terra passou a ser do Estado. Ele estatizou, né? Ele estatizou todas as terras. Uhum. Existem alguns países no mundo que fazem dessa forma, né? O cidadão, ele não é o dono da terra. Ele tem a concessão daquela terra e ele tem a permissão, ele, os seus familiares, de produzirem ali, né? Naquela terra. Mas o título da terra, ele não é da família, ele é do Estado. O Brasil, Shimon, o Brasil, nós pagamos uma dívida imperial ainda para Portugal. Né? Então a independência, a tão famosa independência do Brasil, ela não foi exatamente um êxodo diplomático da coroa. A coroa do Brasil com a coroa portuguesa, né? Foi uma negociação de dívida que a coroa portuguesa já tinha com os ingleses, né? Uhum. Então a transferência dessa dívida, hoje nós pagamos ainda uma taxa que é cobrada sobre o financiamento de imóvel, alguma coisa que é administrada inclusive pelo Banco do Brasil, que foi o primeiro banco, né? Olha só. O primeiro banco que Dom João estabelece, né? Que é hoje um dos bancos estatais. Então, a aquisição da terra. A aquisição da terra. E José fez isso, né? José aproveitou a situação de fragilidade com a sua genialidade, e os egípcios entregaram todas as suas terras. Os egípcios, outros povos ali daquela região, acabaram entregando tudo nas mãos do faraó, só que não previa-se, e esse é um problema, né? Não se prevê o futuro. Não temos bola de cristal, e ali no caso não foi previsto que um dia um mau governante assumiria o comando daquela nação, daquele país, daquele reino, né? E era o novo faraó, que inclusive dizia que José já não tinha mais importância, que José era coisa do passado, né? Dizia não reconhecer José, não conhecer os grandes feitos de José, e no mundo é assim, né? Nós vemos nas democracias, a cada 4 anos sai um e entra outro, né? Ou a cada 8 anos, existem os países onde é possível a reeleição, mas geralmente vem um outro governante. Ele pode ser melhor ou ele pode ser pior do que aquele. E é um problema quando você cai nas mãos do Estado, porque o Estado nem sempre estará nas mãos de pessoas justas, né? Um país, seja lá o que for, uma nação. Bom, nesse caso, o povo de Israel foi escravizado e ficou ali por mais de 200 anos, né? Até que, através de uma mão poderosa e forte, divina, ele conseguiu ser libertado. Bom, então o primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês, uma alegoria aos dias que nós vivemos hoje, Esaú passa a servir Jacó, o irmão menor. E nós vemos hoje Israel vivendo esses momentos da escravidão, da opinião pública,
do Irã, e hoje seguramente, Shemuel, nós podemos classificar o Irã como um grande faraó no Oriente Médio que busca escravizar aquelas nações, aqueles povos com a sua ideologia, com a sua forma de lidar com o mundo, promovendo o terror. Ora, nós tivemos mais de 250 israelenses sequestrados pelo Hamas e mantidos em cativeiros por mais de 15 meses. Na ocasião desta gravação, nós estamos vivendo dias de negociação, onde alguns reféns acabaram de ser libertados. Nem todos, segundo os acordos, foram entregues até a gravação desse programa. Bom, então nós vemos, ao passo da nossa leitura semanal e anual, e aos dias que nós vivemos hoje, nós estamos vendo também o faraó, e aí eu invoco aqui o Irã, também sofrendo as consequências por punir o povo de Israel excessivamente, por perseguir o povo de Israel excessivamente, onde o povo passou a ser a vítima, passou a ser o oprimido. Porque em vários momentos da história humana e da história do povo de Israel, Israel sai da condição de oprimido e passa a ser o opressor. Em alguns momentos, né, o povo acaba se desviando da sua missão de transformar esse lugar em um lugar melhor, na morada divina, e esquece, né, do seu pacto. Mas sempre que ele lembra, então os seus direitos são restituídos e ele passa a viver como nos primeiros dias, né, desse grande acordo que Deus tem com a nação sagrada e consequentemente com a humanidade. E o Irã, Shemuel, fez 15 meses de perseguições e agora passa a viver uma grande crise. Uma crise onde ele começa a perder algumas batalhas, e batalhas que são trazidas em escalas, né, que foram crescendo. Os resultados para o Irã, catastróficos, ou seja, negativos, por atacar Israel, eles foram diminuindo a influência do Irã, o faraó, nesses últimos 15 meses de batalha. É uma comparação que nós fazemos para que você possa entender quando que Deus manifesta o seu poder, a sua força, para defender os oprimidos, defender os escravizados, defender aqueles que clamam pelo nome do Eterno. E é o momento em que nós vemos agora o Irã, nos últimos dias, estava tendo uma grande crise energética. Ou seja, acabou a luz, estão vivendo na escuridão, Shemuel. Exatamente. Uma das pragas. Uma das pragas. O Irã ele vai personificar exatamente, né, ele vai personificar essa liderança de resistência, porque ele tem um papel, o papel do falso profeta, sabe? E o papel do falso profeta, ele tem os seus mensageiros, né, os seus atalaias, que hoje é a imprensa. Exatamente, a imprensa, os grupos terroristas. A imprensa está mobilizando exatamente as nações que vão compor uma força de resistência, e diga-se, uma força de resistência que é contra o próprio Deus. E uma força de resistência, e o objeto dessa resistência é a segurança dos judeus e o destino de Jerusalém. Com o objetivo de subjugar o povo de Israel. De exterminar, né? De exterminar o povo de Israel, porque não é outra coisa. Né? Jerusalém já foi objeto de disputa, inclusive nas cruzadas, né, em que os cristãos viveram para ver a ascensão do islamismo, né, e se enfrentarem dentro dos territórios quando o povo judeu recentemente havia sido espalhado por entre as nações. Não estava envolvido diretamente nas disputas de Jerusalém como entre cristãos e muçulmanos. Não. Agora sim, a criação do Estado de Israel, ele torna a presença judaica na região um objeto de disputa. Então,
não há território no mundo que seja tão disputado como Jerusalém. A Jerusalém que não tem reservas, de petróleo, não tem reservas minerais, não tem minérios valiosos de que os povos disputam. Não. Jerusalém, ela volta a ser um objeto de disputa em função da presença judaica. A criação do Estado de Israel de 48, eles sempre mexem ali sobre os territórios, né, que pertencem ao então reconhecido Estado de Israel. De 48, de 67, de 73. Sempre estão rediscutindo e Jerusalém sempre é colocada de fora dessa discussão como algo pertencente historicamente ou moralmente ou geograficamente aos judeus. E aí, quando nós olhamos para o islamismo, Jerusalém é o terceiro lugar de maior importância para o mundo islâmico. Não é o primeiro, ele é o terceiro. Né? Ele nem é mencionado no Alcorão. Então, Jerusalém se torna, na disputa liderada pelo Irã, como o objetivo central, né, o extermínio dos judeus. Então, eles usam exatamente essa cidade para justificar o que chamaria-se de varrer Israel para o mar. Então essa disputa ela vai ganhar as proporções. Hoje, aparentemente, o Irã ele está enfraquecido, ele sai enfraquecido desse conflito, né? Mas, por outro lado, ele conseguiu fazer o principal papel, que foi de difundir para as nações, preparando as nações para o momento certo, esse embate que o Irã personifica, de Gog e Magog, uma liderança. Então, as nações elas precisam serem primeiros mobilizadas. Isso aconteceu. Veja bem, eu quero levantar uma questão para você comentar aqui e para o espectador amigo também analisar com a gente o seguinte. Nessa leitura, coincidência ou não, ela traz as últimas 3 pragas. Exato. Né? A leitura da Parashá Bo. Né? Ela relata as últimas 3 pragas do Egito, a saída do povo de Israel do Egito, a libertação, e já as instruções ali de como o povo deveria fazer o sacrifício. Mas veja bem, vamos trazer a Parashá Bo e essas últimas 3 pragas e fazer uma correlação com o que nós estamos vivendo hoje em relação ao Irã. Olha só. A 8ª praga foi a praga de gafanhotos, que traduzindo é uma praga que devastou o Egito, comendo tudo o que restava após as pragas anteriores. Ou seja, fome. Fome. O que está acontecendo no Irã há algum tempo e nos últimos anos? Fome. Parte da população iraniana vive abaixo da linha da pobreza, e é grande parte, não é uma pequena parte. O Irã com grandes dificuldades, desviando recursos, dinheiro tem, mas esses recursos são desviados para construir bombas, financiar terrorismo, tráfico de drogas no mundo, financiar o terror, financiar o mal, e o povo passa fome. A 9ª praga, a escuridão. Né, uma escuridão palpável, dava para sentir que durou por 3 dias, né? E os israelenses tendo luz nas habitações. O que tem acontecido no Irã nos últimos dias? Escuridão. Lógico, pode ser uma comparação muito ingênua, mas o Irã posiciona-se como faraó, como um algoz, como justamente aquele que está preparando o terreno para exterminar Israel. Bem como prometia o faraó o tempo todo. Né? Ora ele vão para lá, não quero mais saber de vocês, ora eu vou exterminar cada um de vocês, e no final das contas ele saiu para fazer isso. Foi impedido por Deus. O Irã vive hoje dias de escuridão e está sendo uma crise enorme, uma das maiores crises que o Irã já teve. Crise energética, grandes apagões, racionamentos
de energia, porque o Irã teve as suas estruturas comprometidas no enfrentamento com Israel. Veja, Israel, que fica a mais de 2.000 quilômetros, não tem porta-aviões, não tem um exército tão numeroso assim, utilizando lá os seus jatos, né? Que aí, se você for olhar em proporções globais, não são tantos, mas são poderosos. Ademoestaram com a mão divina o Irã, e o Irã hoje vive grandes apagões. E aí tem a 10ª praga, onde culminou com a libertação do povo judeu. Bom, o Irã vem passando fome, vem vivendo grandes pragas, grandes problemas internos, onde o cidadão iraniano sofre muito, e agora culmina para a libertação do povo de Israel. O que nós estamos vendo se desenrolar durante esses dias no Oriente Médio? Uma mudança completa, que o resultado disso, se for bem sucedido, é a queda do Irã, é a queda do faraó, do ayatolá iraniano, desse governo terrorista que assola o Oriente Médio, Shemuel. Exato. Então, é uma ótima comparação, né, com os fatos que estamos presenciando. Inclusive, o Benjamin Netanyahu conseguiu explorar parte disso numa comunicação direta com os iranianos, né, para criar exatamente uma revolução que venha depor esse regime que oprime primeiro o seu próprio civis, cidadãos, e depois ele espalha o terror, desestabilizando toda a região do Oriente Médio. Inevitavelmente, nós teremos que passar por momentos que é previsto pela própria Torá. Quando nós falamos de redenção, essa redenção, ela não vai acontecer de uma forma pacífica, né? Então haverá uma resistência sobre os objetos de disputa. O objeto de disputa que está nos interesses das nações e que é de interesse de Deus na revelação que deu através da sua Torá é Jerusalém. Jerusalém, ela está ligada intimamente com o povo judeu, né? Com os israelitas, né? Com as tribos, com as 12 tribos, né? E principalmente com o templo. Porque o templo, que é um objeto, aí sim nós falávamos que Jerusalém, para o mundo islâmico, ele é o lugar ele é o lugar é o terceiro lugar mais importante, mais sagrado para o mundo islâmico. Mas para o judaísmo, é o único lugar. É o único lugar, inclusive o monte do templo, que é o lugar mais sagrado para os judeus, não temos a permissão de entrar. Ele é controlado por forças internacionais. Né? A Jordânia, que tem um controle sobre o monte do templo. E ele tem sido, nos últimos anos, um objeto, né, de violenta disputa. Então, os efeitos que passam os países, porque existe um decreto único: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o Egito enfrentou o que estamos vendo aqui, finalizar nessa porção boa, que são as 3 últimas pragas: a chuva de granizo, né, a chuva de pedra com fogo, e que a sua vegetação e os seus animais foram danificados, e o devorador dos gafanhotos, que vai terminar de consumir com a vegetação, né, ou seja, com a cadeia alimentar. Então essa crise que o Egito ele vai enfrentar com a prosperidade, né? Com a prosperidade. O gafanhoto, ele se compara muito que ele é um devorador de prosperidade, porque você plantar, colher, porque o gafanhoto ele destrói tudo. Exatamente tudo que ele encontra. Então é aquele que vem levando a prosperidade de qualquer um. Exatamente. Ele traz a fome, a crise econômica, né? E de forma rápida. Rápida. Então o Irã ele está vivendo esse declínio. Vivendo isso, exatamente por se opor antes indiretamente. E nos últimos momentos, nos últimos 15 meses, até de forma direta. Shemuel, e o orgulho
O orgulho, a soberba, a prepotência, né? a prepotência que o faraó tinha em relação ao povo de Israel. O Irã manifesta exatamente isso. Vocês podem falar assim, puxa, mas são coisas distintas, tempos distintos, mas o movimento espiritual do universo, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, porque os desafios à presença divina, ao poder divino, eles continuam. É passado de nação para nação, de pai para filho. São duas forças. E o Irã, ele, com a sua soberba, ele não admite e nunca admitiu a existência do povo de Israel. Ele nunca admitiu viver em paz com Israel. E o faraó se recusava. O faraó se recusava a deixar o povo ir, a deixar o povo ser povo, a deixar Israel ser Israel. Israel foi escravo, não mais agora. Agora Israel será liberto. Deixe que Israel seja Israel e faça o papel da nação sacerdotal, faça o seu papel de sacerdote do mundo. E o faraó recusava-se em admitir o papel de Israel no mundo. E nisso ele começou a enfrentar Deus. E o Irã, ele se recusa a permitir que Israel exerça o cumprimento da profecia, onde uma nação surgiria em um só dia. O Irã nunca aceitou. Nunca admitiu. Nunca admitiu Israel ser Israel e cumprir o seu papel no mundo novamente. Exatamente, porque isso entra em conflito direto com as suas expectativas fundamentalistas, né? Religiosas. Tem seus próprios profetas, seus próprios libertadores e... seus próprios deuses. Na ordem do Alcorão, Israel atrapalha, né, essa programação. Claro, você pode olhar para o contexto do Oriente Médio e ver o país muçulmano mais moderado e você vai entender que, pela sua cultura e religião, a natureza permite que eles odeiem Israel, não reconheça. Exatamente. Talvez até conviva, né? Consiga coexistir com o Estado de Israel, mas sempre com aquela reserva e torcendo contra. Agora, a outra coisa é você ter os países, né? Como fez o Egito, você ter os países que decidam ir diretamente marchar sobre o extermínio de um povo. O judeu não pode existir, em hipótese alguma, como um Estado naquela região. Porque ela vai minar exatamente as profecias das expectativas muçulmanas. Shemuel, e a existência de Israel é a afirmação que o Deus de Israel é o poderoso. Então, admitir a existência, a soberania de Israel que sofreu, que foi para o cativeiro, sai do Egito, transforma-se numa nação poderosa, né? Se estabelece, toma a terra que era sua contra nações numerosas, nações também poderosas, mas com a mão divina, porque sempre a expectativa nunca foi sobre o povo, mas sobre o Deus de Israel. As nações temiam o Deus de Israel. Né? E todas que resolveram se colocar à frente de Israel e de seu Deus acabaram pagando um alto preço. Aí vem os grandes reis de Israel, o rei Davi, o rei Salomão, que transforma Israel numa potência geopolítica, numa referência do comércio internacional. Né? Se você lê a história de Israel e os efeitos que o governo de Salomão trouxeram sobre aquele lugar, você entende a importância de Israel na sua época. Bom, aí Israel passa a entrar em decadência espiritual e, consequentemente, paga o preço. Vai para o cativeiro, né? O cativeiro assírio, depois o cativeiro da Babilônia, mas passados muitos anos, 70 anos, retorna para a sua terra novamente e se reestabelece, inclusive com a ajuda de um rei idólatra. Timão, lá antes você comentou sobre os patriarcas Esaú, né? Esaú, que é o patriarca do Ocidente, da onde Deus prometeu aos patriarcas constituí-lo como pai de multidão de nações. De multidões. Então, Gog e Magog representa 70, são 70 povos. Né? Olha só. Deus estabelece exatamente Israel
para ser constituído como o Cohen, o sacerdote das nações, a nação sacerdotal. E aí, sobre quem exatamente que Israel deveria orientar, quem são os povos a quem Israel deve orientá-los como sacerdotes? São 70 povos, né, que vai reunir os outros povos. Então, essa resistência que você destacou aqui sobre o destacamento do Deus de Israel contra os valores, né, contra os valores de uma religiosidade ocidental e de uma oriental, né? Aí você tem que ter o Israel como sacerdote, o meu professor, por meio de quem eu tenho que me aproximar de Deus. Então há essa resistência natural, né? Os 70 povos. E muitos povos tentaram tirar esse lugar de Israel. Através da guerra, através das perseguições, levando o povo cativo, amaldiçoando. Você percebe que há uma profecia lá em Devarim, quando o Moshe, antes de falar as bênçãos e as maldições, ele disse, olha, dentre vossos irmãos surgirá um semelhante a mim. A ele vocês ouvireis. Né? Os nossos sábios destacam, e de uma forma muito coerente, ser o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi aquele a quem Deus diz, eu te escolhi antes do ventre da tua mãe e te constituí como profeta das nações. É a primeira vez que Deus está falando é a primeira vez que Deus passa a falar de uma forma mais... não de uma forma regional. Contundente de forma global. Sim, ele estava falando a todo momento com Israel e com os judeus, com Israel. É uma coisa muito pessoal, uma coisa familiar, interna, uma coisa micro, né? Uma coisa... Agora não. Através do profeta Jeremias, ele diz assim, eu te constituí como profeta das nações. Para aquilo você vai demolir e edificar. E a primeira missão do profeta Jeremias é exatamente espalhar o povo judeu entre as nações. Para cumprir a sua missão. Para cumprir a sua missão. Né? E a tradição e a lenda afirma sobre o papel do profeta Jeremias, que não terminou em Jerusalém. Com a morte do governador Gedalia, que nós temos o jejum, né, todo dia 3 de Tishrei, o jejum em homenagem ao massacre que aconteceu com a morte desse governador, e que dali em diante não se teve mais notícia do profeta Jeremias, tendo relatos, né, no Talmud e também na lenda que se desenvolveu na Europa para onde ele foi enviado, ou seja, está constituído o plano divino e Israel como sacerdote, ele começa a atuar exatamente no momento em que ele é espalhado entre as nações. Sim. Né? E agora Deus está relacionando não só com os judeus, não só com as 12 tribos, não só com o reino do norte ou o reino do sul, não. Agora Deus está tratando com todos os povos, com Gog e Magog, espalhando a sua herança por entre as nações. Lembra, Levi foi escolhido para ser o sacerdote dentre as 12 tribos, mas ela mesma não teve uma herança geográfica para falar assim... Não estava preso, né? Você está aqui em tal estado. Não. Eles foram espalhados por entre as tribos nas cidades refúgios. Com seus papéis a serem executados. Né? Com seus papéis de professores, de orientadores, mestres. Né? A serem feitos entre as tribos de Israel. Agora, Israel como nação sacerdotal... Ele é devidamente espalhados para atuar no momento em que o profeta Jeremias ele cumpre essa missão de espalhar os judeus por entre as nações, e ele é mesmo constituído como profeta das nações. Agora Deus está tratando com todos os povos. Né? O julgamento que Deus faz para a comunidade judaica e para os israelitas no dia de Rosh Hashanah, no julgamento o dia em que o homem foi criado, Deus designou um dia para julgar a ação das nações, que é em Sukkot. Sukkot, Deus está julgando Gog e Magog, mas em Rosh Hashanah somos nós que somos julgados. Então essa forma distinta, ela nos coloca exatamente no cenário que o êxodo do Egito, ele é uma amostra do que Deus pretende fazer na sua intenção de se manifestar a todos os povos
como o conflito e a atração de Gog e Magog, que são os povos. E aí, Shimon, o Irã tem feito um papel também. O Irã tem feito um papel que é de convocação das nações de Gog e Magog, porque o profeta Ezequiel, ele diz assim: e eu atrairei Gog e Magog como um anzol pelas suas narinas. Eles serão atraídos. Né? Por que eles precisam ser atraídos? Eles estão sendo atraídos, estão sendo chamados a atenção. Para enfrentar. E um quem poder que jamais enfrentaram. E quem né? que cumpre, né, o papel do falso profeta? A nossa mídia. A imprensa tem feito um papel antisionista, antissemita, fundamental. Fundamental. Ela está globalizando esse antissemitismo. Até o cristianismo, algumas linhas cristãs, né, evangélicas, interpretam sobre o tempo da mentira, né? Da enganação, uma era de engano. Uma era de engano. Os cristãos têm nas suas previsões isso. Tem nas suas previsões isso também, né? Os irmãos cristãos que nos acompanham. E fechando esse parêntese sobre o papel do Irã nisso tudo, então admitir a existência de Israel, admitir que Israel tem a sua importância, tem o seu papel no mundo e aceitar a paz com Israel é admitir que Israel cumpre o seu papel de profeta das nações, né, o seu papel sacerdotal, e é admitir que o Deus de Israel é o único Deus. Né? É admitir a existência de toda a história do povo de Israel e de seu Deus e a importância que isso tem para o mundo. Ora, cada um quer ter a história do mundo para si. Quer ter o principal papel no mundo para si. Então, aqueles que não admitem, inclusive eles negam o Holocausto. Né? Dias que nós estamos vivendo de lembrança desse momento em que o Irã, por exemplo, muitas vezes, disse negar a existência disso. Se negam facilmente a existência do Holocausto, que está muito mais próximo do que o início de tudo, da escolha de Israel como uma nação sagrada, da libertação do povo de Israel do Egito, né? Ora, quando eles vão admitir? Provavelmente quando não restar mais nenhum primogênito vivo. Aí será o momento que eles chorarão e reconhecerão o tremendo poder de Deus. São tomados, né, por um temor a ponto de abrir mão das suas fortunas. Porque quando você abre mão, né, quando você abre mão de valores, que você abre mão de valores, de ouro, de prata, de investimentos, de dólar, né? Ou você foi tomado por uma generosidade, ou o terror da morte chegou, em que o valor da vida ele torna-se mais importante. E foi o que aconteceu. Aí a urgência mudou. Agora nós temos pressa de que os hebreus saiam do nosso meio ou nós vamos morrer. Então, para eles garantir de que precisam sobreviver, eles têm que se livrar da presença judaica. E para acelerar isso, cada família é chamada e é dispensada com o que há de melhor da casa: ouro, prata, tecidos, pedras preciosas, né, tintas, e vão embora, saiam daqui. Porque a morte dos primogênitos, o primogênito representou para a cultura egípcia daquela época a divindade mais sagrada da cultura. Pô, se os primogênitos da tua casa, da casa dele, da outra casa, da casa do faraó morreram, e nós? Quem somos nós? Agora somos os próximos. Então, e que efeito causou a morte dos primogênitos? Era um extermínio da sucessão, né? A sucessão real. A sucessão real e divina. E divina. Tratava-se de encarnações, né? A crença egípcia do pós-morte era o confinamento de que os egípcios tinham e estavam nas mãos dos sacerdotes egípcios, né? Que foram a única terra de que José não alienou. Né? A única terra que foi exclusa de ser alienado na aquisição expansionista que o faraó fez durante a crise de fome.
E agora? Né? Agora nós vivemos o êxodo, né? Ele é esse apontamento. Tanto que temos uma mitzvah muito importante, que é o do Pessa. O Pessa é esse indicativo de que fomos preparados pelos nossos pais e devemos preparar os nossos filhos. Para cada ano no Pessa, nós preparamos a geração sobre a era da redenção. Né? A era da redenção, ela vai seguir a era da Geulá. A Geulá é o período, né? O período em que Deus está preparando uma geração para a redenção final, para a era de Mashiach. Então essa redenção ela acontece primeiro com a quebra do cativeiro, né? A quebra do cativeiro estava determinada, e depois da criação do Estado de Israel como a quebra do cativeiro tem a reunião dos exilados que estão sendo reunidos de todos os lugares. Olha a ideia do Trump. Né? Diz o Talmud, Shimon, que Esaú, que é o patriarca do Ocidente, que é o patriarca do cristianismo, ele vai se defender diante de Deus dizendo: eu cavei poços, fiz aquedutos, pavimentei, estabeleci o direito, né, a democracia, e defendi Israel para que ele fosse o Cohen. Então, quando Roma ele domina a Judéia através do imperador, do general Pompeu, e que Roma assume ali o domínio, né, o domínio judaico, ele estabelece Herodes. Né? Herodes era um descendente de Edumeu, ele era um descendente direto de Esav. Né? E Herodes, durante o período do seu governo de vida, ele vai estabelecer muito capital romano para o desenvolvimento de Jerusalém antes da crise. Né? Cesareia, a construção do próprio templo. Nós temos um templo, nós tivemos o templo que os romanos hesitaram e muito em destruir, era chamado de o Templo de Herodes. Né? Então, a engenharia, a arquitetura e muitas coisas se desenvolveram em Israel. Roma investiu muito capital, muito dinheiro foi investido durante o mandato o mandato de Herodes. Então, quando o orgulho das legiões romanas foram quebradas pelo poder da guerrilha judaica, que os zelotes competentemente demonstraram ao mundo, a forma dos romanos rechaçar essas revoltas, em muitos eles hesitaram sobre a destruição do templo. A destruição do templo aconteceu inevitavelmente porque ela já estava determinada, né? Ela já estava determinada como decreto divino que ia definir a expulsão e a forma como os judeus deveriam ser definitivamente espalhados por entre as nações. Agora, hoje, a defesa de Israel, desde a sua criação, ela é liderada pelo governo norte-americano e pelos seus principais aliados, que são a Europa, né? O cristianismo. Né? Ele faz ali a escolta, ele está garantindo nesse período em que se cumpre a reunião dos exilados, né, a segurança e a permanência da totalidade de judeus que estão indo ainda para lá. Porque né? Esaú, hoje representado pelo Ocidente, sabe do papel de Israel. Sabe o quão é importante permitir que Israel faça o seu papel. E sabe também das bênçãos, sabe também do seu papel em apoio e em auxílio. O que recebe em troca. Né? Porque é inevitável. Aquilo que muitos veem como final, que é esse grande confronto, ele é inevitável. Agora, onde você quer estar nesse dia desse confronto? Para nós, judeus, ele não é um confronto final. É uma transição entre o mundo como nós conhecemos e um mundo de justiça. Exato. Onde aí sim, Deus, através das suas diretrizes sagradas e milenares, passará a conduzir o funcionamento do mundo. Como nos primeiros dias, como nos tempos antigos, onde havia um equilíbrio entre o rico e o pobre. Né? A distância ela não era
tão grande Sim. como é hoje, a desigualdade social, aí você pode, mas essa conversa, né? Esse é um papo de esquerda. Não. O equilíbrio do mundo é um papo divino, um papo sagrado, né? É um papo reto, é uma conversa séria sobre isso. E é o que não é admitido por ideologias como a do Irã. Esse equilíbrio. Não se admite que haja um equilíbrio no mundo. Não se admite esse papel sagrado de Israel nessa mediação. E não se admite que no final dos tempos as nações marcharão a Jerusalém para oferecerem os seus sacrifícios. Exatamente. É isso que não se admite. Então, admitir a paz com Israel é aceitar a história da humanidade como ela está definida e descrita na Bíblia hebraica, no Tanar, na Torá, nos escritos sagrados. E é disso que se trata, no final das contas, é disso. É o enfrentamento das nações contra o Deus de Israel. Porque qual que é a revelação divina para o futuro? Deus diz assim através de Ezequiel: e quando eu vos trouxer a esse lugar e mostrar a minha salvação, eles saberão de que eu sou o seu Deus. E quando a minha casa, olha aí, e quando a minha casa estiver entre vocês, eles saberão de que eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo, né? Então ninguém vai ter dúvida sobre essa relação e o benefício que poderá ter dela, da amizade, né? De subir a Jerusalém de ano em ano, trazer benefício. Eu vou para a ONU, trazer paz, desenvolvimento, negócio. Tá bom, então vai. E fica aquela expectativa de que o enviado que foi para a ONU vai trazer desenvolvimento para a sua região. Então, naquele tempo, a nação que não subir a Jerusalém para celebrar Sukkot, sobre ela não vai cair as bênçãos, né? E aí as riquezas, os dotes, as nações vão concorrer para levar do seu melhor para a terra sagrada. Apresentar a Deus, né? Apresentar aquilo a Deus. Que produz, da tecnologia, da colheita, dos frutos. Dos né? frutos, daquilo que foi produzido. Do que é valioso, do que é caro, do que é bom. E aí, vai ser o inverso. As nações estarão disputando para levar do seu melhor. Espontaneamente. Né? E é interessante, aí eu chamo a tua atenção para isso, para você que está nos acompanhando, das principais religiões existentes no mundo, a judaica, aí a crença judaica religiosa, né, espiritual, é a única que não prevê a destruição dos povos, a destruição das demais nações. É a única que prevê uma convivência pacífica e equilibrada entre todas as nações da Terra. Entre todas as nações. Não se espera e não se ora para que essas nações sejam exterminadas neste enfrentamento. Muito pelo contrário. Há de se estabelecer uma justiça no mundo. Mas com a presença desses povos usufruindo do que Deus tem de melhor para oferecer para a raça humana, para a humanidade. O islamismo ele tem um futurismo que aponta para a destruição de todos os infiéis. Exatamente. E a escravização do restante. E que se dará através das mãos deles mesmos, marchando contra esses povos. E isso já começou. E os cristãos, o caos. Eles não conseguem ver uma era, até porque a era, né, eles acreditam numa alguma coisa fora desse plano, ou seja, do planeta, uma coisa no céu, é uma coisa fora daqui, e que isso não pode acontecer sem que antes Deus traga a destruição àquilo que Deus criou e chamou de bom. E completa, né? Destruição completa. Somente aquele povo selecionado. E aí cada igreja, cada placa vai ter a sua expectativa ali dela, ou daquele reduto ser ali o escolhido, né? A lei dominical, o anticristo, enfim, o falso profeta, muitas expectativas cristãs apocalípticas, né? Mas que quase todas elas têm o mesmo fim, que é a destruição do todo
e a salvação daqueles que são fiéis. É quase igual ao do islamismo. Então, vai ser perseguido aqueles que supostamente defenderam essas crenças, eles serão perseguidos por uma força diabólica, uma força que é do anticristo, do falso profeta, da lei dominical, e enfim. E aí, os fiéis serão resgatados para o céu. Acabou. E o Ra-Satã, o diabo, é destruído com os infiéis aqui, queimado no enxofre, e acabou. Né? Tendo eles a mesma Bíblia judaica. Né? Consegue-se fazer essas diferentes interpretações. O Novo Testamento muda o final daquilo que Deus programou através dos profetas. Exatamente. Né? Muda a expectativa. Completamente. E para nós irmos para uma reta final aqui do nosso debate de hoje, da nossa conversa de hoje, nós temos uma mensagem poderosa nessa história do povo de Israel sendo libertado do Egito, ligadas diretamente a nós e no nosso dia a dia, que é o conceito da libertação. A liberdade. Ela não é apenas essa liberdade histórica, física, mas ela entra também nos conceitos éticos, morais, isso, né? Não é só uma liberdade geográfica, mas também de valores, conceitos que nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje. Shemuel, eu vejo muitas pessoas, muitos que estão aqui nos acompanhando, buscando uma libertação, seja de um relacionamento abusivo, seja de um trabalho que o escraviza, seja de uma ideia que o está fazendo perder, né, que o impede de prosperar. E para todos estes quesitos, existe uma forma de se libertar, onde você vai identificar quem é o seu faraó. E eu quero pensar aqui com vocês que muitas vezes, na maioria delas, o seu faraó é você mesmo, com as suas ações, com os seus pensamentos, com as crenças que limitam o seu ser, com o foco nas coisas erradas da sua vida. Você está olhando para o lado errado. O faraó não está aí, o faraó está aqui. O que te prende não está ali, o que te prende está aqui. Shemuel, e uma das grandes razões de muitas pessoas se encontrarem no estado de escravidão é a decadência espiritual, né? É a falta de uma conexão com algo maior que você, maior que a sua história. É a falta de conexão com Deus, com o sagrado, com aquele que te fez, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, onde os valores morais, os valores religiosos, principalmente valores espirituais hoje, são tratados com chacota pelos falsos profetas. Os falsos profetas desprezam a espiritualidade e a busca pela espiritualidade, debocham. E num mundo em que muitos jovens hoje estão se voltando na contramão disso tudo, estão se voltando para uma busca espiritual. Há grandes movimentos dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, dessa busca pela espiritualidade. Mas é algo que comprovadamente na existência humana, com dados científicos, nós vemos hoje muitos psicólogos, muitos doutores, professores, especialistas no desenvolvimento humano, sendo uníssonos em dizer: nós precisamos ter uma saúde espiritual, nós precisamos ter uma vida espiritual. O ser humano precisa ter uma conexão espiritual para trazer equilíbrio na vida. No mundo dos negócios há já detectou-se, né, a necessidade de uma espiritualidade. Então, para fluir, né, para avançar, para desenvolver nos negócios, na prosperidade, na paz, então hoje isso já é acompanhado e há muito tempo de uma espiritualidade. Ou seja, não a religiosidade, não a religião.
O islamismo tem o seu papel, né? É uma religião extremamente proselitista. O cristianismo também faz o seu papel, é uma religião extremamente proselitista. Elas têm a necessidade de ter as pessoas seguindo o que ela segue, mas tudo bem, ela traz o seu equilíbrio ao mundo, né? A religião é o processo de religar. De religar. Né? Se você pega a origem dessa palavra, originalmente, aí trazida para o português, é religar com o Criador. Exato. Simples. Aí as questões institucionais, as famosas placas religiosas, são outras questões. São pormenores. Mas o ser humano religioso, ele está tentando se religar ao seu Criador, ligação esta que em algum momento da sua existência foi rompida por diferentes motivos. Sejam fugindo de uma perseguição, isso aconteceu com os judeus na Inquisição, isso aconteceu com os judeus nas Cruzadas, isso aconteceu com os judeus no Holocausto, em diferentes momentos, aconteceu também com os cristãos que foram perseguidos, aconteceu também com assimilação, né? com os muçulmanos islâmicos, sim. Que também tiveram que se desligar da sua vida espiritual para poder sobreviver. E tem as questões culturais que afastam a humanidade cada vez mais dessa questão, né, espiritual e religião. Hoje a religião ela é vista de forma pejorativa. Né? Tratar de religião, falar de religião, muitos líderes, inclusive religiosos, falam contra a religião. Seja ela qual for, ele demoniza a palavra religião, que simplesmente é religar a sua alma, religar o seu eu com aquilo que é mais sagrado. Deus fala com todos os povos das diferentes religiões. Hashem tem 72 nomes. Ele se manifesta das mais diferentes maneiras. Então, Hashem fala com os cristãos, com os muçulmanos e com os judeus. E aí é o que o Shimon estava afirmando. Nós temos uma alma. Muitos têm a alma que está ligada à dos seus patriarcas, Esaú. Outros, a do seu patriarca, Ismael. E muitos outros, a do seu patriarca, Israel. E aí, a necessidade dessa religação é uma necessidade da alma. Não importa para onde foi o cristão, não importa para onde foi o muçulmano, não importa para onde foi mandado o judeu. A sua alma está buscando uma reconexão. E aí, o que difere é a forma como cada um trata com Deus, como cada um se comunica com Deus, com a presença de Deus. Então, das mais diferentes maneiras que os judeus foram espalhados por entre as nações, existe uma promessa de reunificar, o que nós chamamos de reunir os exilados. É a promessa final que só poderia se cumprir depois da criação do Estado de Israel. Era uma previsão não só de Theodor Herzl, mas principalmente dos profetas que falaram antes da destruição de Jerusalém mediante a ocupação romana. Então, não importa para onde foram enviados e do que foram feitos desses judeus. Aonde quer que ele esteja, em qualquer religião que não a sua alma está buscando por uma reconexão. Uma reconexão com seus princípios, com os mandamentos, com as suas obrigações. É isso que dá resposta à alma. Por que existem muitas pessoas no Brasil que têm uma carga tão grande, genética da presença judaica? Por que as pessoas se incomodam dentro das religiões cristãs, impondo-se a mandamentos que está destinado somente aos judeus? O que o cristianismo chama de lei de Moisés, lei dos judeus. Por que mais e mais pessoas se pegam buscando sobre o cumprimento?
o que acontece com ela? Ela se sente parte, ela se sente conectada, né? Ela se sente inspirada. Conexão é a palavra, Samuel. Né? Tem lá um cristão, um irmão cristão, que nós chamamos de irmãos, porque são nossos irmãos descendentes de Esaú. São primos. De Esaú, né? Elas se sentem parte de um todo, sentem aquela conexão especial, aquela conexão que é sagrada. Então, por exemplo, nós temos irmãos que guardam o sábado. E para eles aquilo ali os aproxima de Deus. Exato. Eles vivem as suas vidas com essa aproximação sagrada. Olha, hoje é sábado, os irmãos judeus estão todos nas suas sinagogas e eu também aqui na minha congregação, na minha igreja, na minha casa, eu também vou me aproximar de Deus. Sim, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais próximo, né, espiritualmente, do que é mais sagrado. Né? Eu quero... lógico, isso às vezes acaba sendo um sincretismo, né, que é quando você escolhe também uma doutrina, um dogma, algo que te agrada para seguir. Né? E isso tem acontecido muito. Mas muitos olham para os escritos sagrados, originais, que foram escritos no hebraico, no aramaico, né, sobre a alimentação permitida e não permitida e adotam esse estilo de vida para se sentir conectado. Para se sentir conectado. Exato. E aí isso não para, né? Ele está ali guardando o sábado, de que não é uma obrigação cristã. Ele está ali separando a sua dieta sobre o que a Bíblia proíbe e permite, como uma obrigação que não é dele, uma obrigação judaica. Ele continua, ele não tem fim. Daqui a pouco ele está pesquisando sobre origem de Deus, trindade, unicista. E aí? Né? Qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Né? E aí a divindade, a messianidade, e começam com essas questões, ou seja, isso não tem fim. É uma alma judaica que está buscando as suas origens, uma alma cristã que está dentro das suas origens, uma alma muçulmana que está dentro das suas origens. Então, todas estas religiões, elas ligam a Deus de forma diferente, com conexões diferentes, né? E elas trazem o equilíbrio para o mundo. Que é o papel central do homem, da nossa existência, da humanidade, é transformar o mundo em um lugar melhor. Sim. Não só para mim, ou para minha família, mas para todas as criaturas. É essa conexão, por isso que a espiritualidade é importante, porque a espiritualidade vai trazer em você a responsabilidade de transformar isso aqui num lugar melhor. Agora, quando não há essa ligação, aí a sua responsabilidade passa a tornar esse lugar um lugar melhor para você e exterminando o espaço dos outros. Exato. Então, essa individualidade espiritual, que se diz espiritual e que na verdade trata apenas do próprio ego, né, ela é refletida hoje nas manifestações extremistas religiosas, que busca transformar o mundo num lugar para ele. Num lugar melhor para ele. E somente para ele. E não interessa o preço que isso custe. Isso vai custar a vida dos seus vizinhos. Não importa. É a minha missão transformar esse lugar num lugar melhor para mim. Exato. Né? E para as minhas crenças. E no consciente coletivo ligado ao Deus de Israel, o nosso papel como pessoas libertas é transformar o mundo num lugar melhor para nós, para todas as pessoas. Todas as pessoas. É isso mesmo, Shimon. Muito bem, pessoal. Vocês vão continuar conosco aqui na TV Anuncim Brasil agora, num momento muito especial, que são as rezas pela paz de Jerusalém. Os profetas, o rei Salomão, já previu isso, que um dia as nações clamariam pela paz de Jerusalém e a elas, Shemuel, foi reservada uma bênção especial. Aí sim. O que Deus escolheu, né,
que Deus escolheu sobre o seu lugar de santidade, ele pede reverência até das outras religiões, né? Então, isso é dito. Orem pela paz de Jerusalém. Por causa de meus irmãos e amigos, diga eu, haja paz em ti, ó Jerusalém. E aí nós temos um outro salmo muito importante que diz assim: orai pela paz de Jerusalém, pois prosperarão os que o amam. Então, orar, amando Jerusalém, pedindo pela sua paz, é a cidade a qual Deus fez repousar o seu próprio nome, né? Então, orar por Jerusalém está vinculado, a paz de Jerusalém está vinculada à nossa prosperidade, à nossa paz de espírito, à nossa conexão com o universo. O universo que nos coloca nos lugares certos. Não existe a sorte, existe o julgamento favorável que o universo nos dá. E esses são decretos universais. Então, a paz de Jerusalém e aqueles que a buscam, tanto que o profeta diz assim: se eu não preferir Jerusalém como a minha maior alegria, que se desapegue de mim a minha destra e que minha língua cole-se ao seu paladar. Se eu não preferir Jerusalém como a minha maior alegria. E é o que os americanos e também os ingleses fizeram e fazem sobre o cuidado de Jerusalém e a proteção aos judeus, né? E aí você vai calcular em que lugar do mundo encontra-se aqueles que amam, rezam, protegem e brigam por Jerusalém sobre aquilo que determina as escrituras sagradas. E se você se preocupa com a continuidade espiritual desse mundo, em tornar esse mundo um lugar melhor, comece rezando agora com a Sinagoga no Sim, Brasil, pela paz de Jerusalém e o recebimento do Shabat, do sábado, o dia mais sagrado, o dia em que nós temos a oportunidade mais elevada de nos conectarmos, de transmitirmos nossos valores e de recebermos aquilo que nos foi prometido como bênçãos eternas. Não saia daí, continue aqui na TV no Sim Brasil.